No vídeo anterior, vimos a glória da Babilônia. Mas hoje, vamos derrubar o mito. Olhe bem para essa imagem. Uma das 7 maravilhas, certo? Eu te pergunto, será que fomos todos enganados? Acredite se quiser, a maior parte da história que nos contaram sobre os jardins suspensos é uma invenção. E o pior, se eles existiram, eles estavam no lugar errado. A prova da impossibilidade. O ponto fraco dessa lenda é o registro histórico. A Babilônia era um império que registrava absolutamente tudo em tabletes de argila. Contratos, impostos, leis, tratados de guerra. Se Nabucodonosor II, o suposto construtor, tivesse erguido uma maravilha de proporções bíblicas, o registro estaria nas paredes dos palácios, nas bibliotecas, em cada canto da cidade. Mas a verdade é chocante. Nunca foi encontrado um único documento babilônico da época que mencione os jardins. A lenda, como já vimos, se espalhou por cronistas gregos que vieram séculos depois do apogeu babilônico. Eles estavam obcecados por histórias grandiosas, e as descrições deles parecem mais ficção turística do que história. Isso levanta uma dúvida que você provavelmente já tinha. Como manter aquele jardim com tanta água no deserto sem quebrar as leis da física da época? Pense bem na logística. A Babilônia está localizada em um clima seco. Manter terraços gigantescos com árvores e riachos artificiais em constante fluxo de água exigiria uma façanha de engenharia que simplesmente não era viável com a tecnologia da época. Nabucodonosor teria que construir um sistema de elevação de água contínuo, levando a água do rio Eufrates a dezenas de metros de altura. Isso exigiria o uso constante de milhares de pessoas carregando baldes ou sistemas como o parafuso de Arquimedes. O problema? O parafuso de Arquimedes, que poderia ajudar nessa tarefa, só seria inventado séculos depois por um engenheiro grego. A manutenção teria sido um pesadelo logístico e financeiro. A ausência de provas e a impossibilidade técnica transformam a lenda em algo que não deveria ser chamado de maravilha, mas sim de engano histórico. O crédito roubado, a verdade de Nínive. Se os jardins suspensos são mais uma lenda do que um fato na Babilônia, por que eles entraram na lista das 7 maravilhas? A resposta nos leva 500 quilômetros para o norte, para a capital da grande rival da Babilônia, Nínive, o coração do Império Assírio. A arqueóloga Stephanie Daly defende a teoria de que o crédito foi roubado. Ela argumenta que os jardins descritos pelos gregos não pertenciam à Babilônia, mas sim ao rei assírio Senaqueribe. E, ao contrário da Babilônia, Nínive tem provas. Senaqueribe construiu um complexo sistema de aquedutos gigantesco, com cerca de 50 quilômetros de extensão, para irrigar a sua cidade e os seus próprios terraços de jardins. A principal evidência é o aqueduto de Gervan, um dos maiores feitos de engenharia do mundo antigo, que sobreviveu ao tempo. Ele tinha mais de 300 metros de extensão e usava blocos de pedra para direcionar a água para Nínive, permitindo, de fato,
a existência de jardins em terraços no meio do deserto. As descrições em tabletes assírios e os próprios vestígios arqueológicos da engenharia de água de Nínive se encaixam perfeitamente no que os gregos descreveram. Uma obra colossal, destinada a criar um paraíso tropical em uma terra árida. Por que a mentira pegou? Mas se a prova estava em Nínive, por que a lenda ficou com a Babilônia? Para os viajantes e cronistas de séculos depois, era mais fácil e mais dramático associar a história dos jardins à cidade que todos conheciam. A glória da Babilônia foi tão grande que ela engoliu a verdade histórica de sua rival, a Síria. A lenda se tornou, literalmente, maior que o fato. No fim, os jardins suspensos se tornaram o maior exemplo de como a lenda pode ser mais forte que a prova histórica. A Babilônia nos deixou obras reais e incríveis, como o Portão de Ishtar e o Etemenanque. Mas foi a mentira sobre o seu jardim que eternizou o seu nome na lista das 7 maravilhas. Mas a pergunta que não quer calar é: se fomos enganados por milênios sobre algo tão famoso, sobre o que mais a história está mentindo? Eu quero saber a sua opinião sincera. Você também nunca acreditou que esses jardins pudessem existir na Babilônia? Comente aqui embaixo. Compartilhe a sua incógnita e diga se você acha que essa foi a maior fraude da história. E para continuar desvendando os segredos que o tempo escondeu, não esqueça de se inscrever no História da Civilização